Capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz Jeová: dê instruções aos da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar a Jeová. Eu te imploro, ó Jeová, por favor, lembra-te de que tenho andado diante de ti fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Então Isaías recebeu a seguinte palavra de Jeová: Volte e diga a Ezequias: Assim diz Jeová, o Deus de Davi, seu antepassado. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Por isso, vou acrescentar 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, e vou defender esta cidade. Este é o sinal de Jeová, para mostrar-lhe que Jeová cumprirá a palavra que falou. Farei com que a sombra que desceu na escadaria de Acás volte 10 degraus. Assim, a sombra que já tinha descido na escadaria voltou 10 degraus. Um escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando ficou doente e se recuperou da sua doença. Eu disse: na metade da minha vida, tenho de passar pelos portões da sepultura. Serei privado do restante dos meus anos. Eu disse: não verei Ajá, sim, Ajá, na terra dos vivos. Não olharei mais para a humanidade quando eu estiver entre os habitantes do lugar onde tudo acaba. Minha morada é como a tenda de um pastor, que foi desmontada e levada para longe de mim. Enrolei a minha vida como o tecelão enrola o pano. Ele me corta, assim como um tecido é separado do tear. Desde o amanhecer até o anoitecer, estás acabando comigo. Procurei me acalmar até amanhã. Igual a um leão, ele quebra todos os meus ossos. Desde o amanhecer até o anoitecer, estás acabando comigo. Estou piando como o andorinhão, ou como o sabiá. Estou gemendo como a pomba. Meus olhos estão cansados de olhar para o alto. Ó Jeová, estou muito aflito. Ajuda-me. O que posso dizer? Ele falou comigo e agiu. Andarei humildemente todos os meus anos, por causa da minha amargura. Ó Jeová, é por meio dessas coisas que todo homem vive, e meu espírito vive por meio delas. Tu me restaurarás a saúde e me preservarás vivo. Vê, em vez de paz tive muita amargura, mas por causa do teu amor por mim, tu me poupaste da cova da destruição. Lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Pois a sepultura não pode glorificar-te, a morte não pode louvar a ti. Os que descem à cova não podem esperar por tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos podem louvar-te, assim como faço neste dia. O Pai pode dar conhecimento aos seus filhos sobre a tua fidelidade. Ó Jeová, salva-me, e tocaremos os meus cânticos em instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida, na casa de Jeová. Então Isaías disse: Tragam uma pasta de figos secos e ponham sobre o furúnculo, para que ele se recupere. Ezequias tinha perguntado: Qual é o sinal de que subirei à casa de Jeová? Capítulo 39. Naquele tempo, o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ouviu dizer que ele tinha ficado doente, mas já estava recuperado. Ezequias os recebeu com alegria e mostrou-lhes a sua casa do tesouro, a prata, o ouro, o óleo de bálsamo e outros óleos preciosos, todo o seu depósito de armas e tudo o que havia no seu tesouro.
Não houve nada que Ezequias não lhes mostrasse na sua casa e em todo o seu domínio. Depois disso, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, de Babilônia. Então ele perguntou: O que eles viram na sua casa? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há na minha casa. Não há nada no meu tesouro que eu não lhes tenha mostrado. Isaías disse então a Ezequias: Ouça a palavra de Jeová dos exércitos. Veja, virão dias em que tudo o que há na sua casa e tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado à Babilônia. Não sobrará nada, diz Jeová. E alguns dos seus filhos, dos quais você se tornará pai, serão levados cativos e se tornarão oficiais da corte no palácio do rei de Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: A palavra de Jeová que você falou é boa, E acrescentou: porque haverá paz e estabilidade enquanto eu viver. Capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu seu serviço obrigatório, que a sua culpa foi paga. Ela recebeu da mão de Jeová a plena retribuição por todos os seus pecados. A voz de alguém está clamando no deserto: Preparem o caminho para Jeová. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados e que todos os montes e colinas sejam nivelados. O terreno acidentado se tornará plano e o terreno irregular uma planície. A glória de Jeová será revelada e todos a verão, pois a boca de Jeová falou isso. Escute, alguém está dizendo: proclame. Outro pergunta: o que devo proclamar? Todos os homens são como a relva. Toda a sua lealdade é como a flor do campo. A relva seca, a flor murcha, porque o sopro de Jeová passa sobre elas. De fato, as pessoas não são nada mais do que relva. A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Suba ao monte alto, mulher que traz boas novas para Sião. Levante bem alto a sua voz, mulher que traz boas novas para Jerusalém. Levante-a, não tenha medo. Anuncie às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Vejam, o soberano Senhor Jeová virá com poder e ele governará com o seu braço. Vejam, a recompensa que ele dá está com ele, e diante dele está o salário que ele paga. Como um pastor, ele cuidará do seu rebanho. Com o seu braço, reunirá os cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. Quem mediu as águas na concha da mão e mediu os céus com o palmo? Quem ajuntou o pó da terra e o pôs numa medida, ou pesou os montes e as colinas na balança? Quem mediu o Espírito de Jeová e quem pode instruí-lo como seu conselheiro? A quem ele consultou para obter entendimento? Quem o ensina na vereda da justiça, ou lhe transmite conhecimento, ou lhe mostra o caminho do verdadeiro entendimento? Vejam, as nações são como uma gota num balde, e são consideradas como a camada fina de pó na balança. Vejam, ele levanta as ilhas como se fossem pó. Nem mesmo a floresta do Líbano é suficiente para manter o fogo aceso, e seus animais selvagens não são suficientes para uma oferta queimada. Diante dele, todas as nações são como algo inexistente. Ele as considera como nada, como algo sem valor. Com quem vocês podem comparar Deus? A que imagem podem assemelhá-lo? O artesão faz um ídolo de metal fundido, o ourives o reveste de ouro e fabrica correntes de prata. Ele escolhe uma árvore para uma oferta, uma árvore que não apodreça. Ele procura um artesão hábil para fazer uma imagem esculpida que não caia.
Será que vocês não sabem? Vocês não ouviram? Não lhes foi revelado desde o início? Não compreenderam desde que os alicerces da terra foram lançados? Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e os estica como uma tenda para morar. Ele reduz governantes a nada e faz dos juízes da terra algo sem valor. Mal são plantados, mal são semeados, seu broto mal lançou raízes na terra, e um sopro os faz ressecar. Então o vento os leva embora, como a palha. A quem vocês podem me comparar? Quem é igual a mim, diz o santo. Ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Por que você diz, ó Jacó, e por que você fala, ó Israel? Meu caminho está escondido de Jeová, e Deus não faz justiça para mim. Será que você não sabe? Será que não ouviu? Jeová, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Ele nunca se cansa, nem fica exausto. Seu entendimento é insondável. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e rapazes tropeçam e caem. Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão.